A gente continua agora partindo para a parte final, né? Então, assim, a gente conseguiu entender e ter uma noção geral desses processos, da importância e do porquê deles, mas a ciência, a cada dia, né, mesmo sendo processos antigos, traz uma nova capa, né? Ela reinventa e traz novas ferramentas e traz novas sugestões. Então, quando a gente fala de novas ferramentas, muitos de vocês devem se perguntar, tá, mas a gente já não sabe tudo que tem em limpeza, desinfecção e então, quando a gente fala de novas ferramentas, nós precisamos pensar que a maioria delas, elas acabam sendo lançadas principalmente num primeiro momento para uso humano, né, onde a demanda ela é mais próxima, não que o cenário de produção animal não tenha essa demanda, mas depois a gente acaba muitas vezes pelo uso contínuo, né? E essas ideias, essas invenções, essas tecnologias acabam barateando o custo e a gente consegue aplicar, né? Modelando conforme a realidade de cada grande. E uma dessas, então, eu começo com ela, que é a questão, então, quando a gente fala de uma solução eletroquímica e esse trabalho que é de 2018, vocês podem ver aqui nessa foto, basicamente o que eles fizeram, né? Eles pegaram, então, o encanamento de pias de banheiro, que normalmente tem essas curvas e o formato em U. E por que que isso é importante? Porque normalmente é nessas dobras aonde o biofilme, que a Anne tanto comentou, né, eles acabam, então, aderindo à parede dos canos e não se consegue fazer higienização. E aí, então, eles fizeram um grupo trabalhando com uma solução eletroquímica, né? E o grupo da direita seria o grupo controle. Avaliaram durante 5 meses, né? E fizeram um corte longitudinal nesses canos. E o que vocês podem ver é que essa solução eletroquímica, então, né? Parece que o cano é novo, né? Comparando com o outro que não teve o uso. Então, talvez essa ferramenta ela seja promissória quando a gente começa a falar dos pontos importantes para serem limpos de uma granja. Ainda não está disponível, né, mas em uso humano já é uma ajuda, né, para uso em hospitais e, enfim, em outras situações. Um outro ponto que também foge da nossa realidade de granja, mas que no uso humano vem se falando, é a questão das superfícies antimicrobianas, né? Essas superfícies, elas basicamente elas atuam elas são feitas, né, de materiais os quais eles impedem que os micro-organismos vão se aderir a ela. Então imagine que espetáculo, né? Se a gente tivesse nas granjas, todos os materiais do que a gente usa, desde comedouro, piso, planos e limpos e de um material que realmente os micro-organismos não conseguissem se aderir. O uso da nanotecnologia tem propiciado isso, né? E vários outros materiais, por exemplo, a base de prata, de cobre, de zinco, de dióxido de titânio, têm sido sugeridos com relação a isso. Novamente, eu reitero, né? Em termos de custos, ainda muitas coisas estão longe da nossa realidade de granja. Um outro ponto que para quem está no laboratório talvez esteja mais acostumado, né, é a questão dos raios UV, né, os famosos raios ultravioletas. E quando a gente fala, basicamente a gente divide em três tipos, né, o UVA, B e C. E quando a gente vai falar em raios ultravioleta com potencial germicida, a gente se refere ao UVC. Alguns, né, chamam de UVGI, mas seria a mesma coisa. E esses raios, então, por terem um comprimento de onda mais curto, acabam, então, desestruturando principalmente o material genético de muitos micro-organismos.
Então, ele vem sendo usado de um modo já não fixo do que a gente conhece, às vezes, nas capelas de laboratório, né, para quem trabalha com cultivo de micro-organismo, mas utilizado em centros cirúrgicos, aqui a gente pode ver, né, esse modelo acoplado com braços que podem ser feitos flexões e direcionados, porque a gente sabe que a luz UV, então, a gente precisa tanto do ângulo da luz, da distância, para que ela seja mais efetiva. Então, assim, num centro cirúrgico, por exemplo, isso pode ser utilizado. Ou, né, o que se tem lançado agora são os famosos robôs UVs, porque ela tem a questão de poder ser carcinogênica para humanos. Então, esses robôs seriam, né, os equipamentos, eles têm acoplados a luz UV, utilizando um simples controle que lembra o nosso controle de carro, né? A gente pode inserir, então, nesse caso, em leitos hospitalares, em leitos de UTI, coloca o equipamento, aciona o tipo de luz, profundidade ou quanto tempo, né? Mas normalmente 5, 10 minutos são suficientes e ele vai se movendo e atingindo, então, todo o recinto, né? Para a gente ainda esse cenário está um pouco mais distante. Mas, trazendo ao UV, já citei, né, principalmente na parte nos incubatórios, mas algumas granjas de alta genética também tem nesses óculos, né, nesses túneis de passagem, quando a gente vai colocar material para dentro da granja, o uso então da luz UV nesse local e também, por exemplo, em situações onde a gente não consegue fazer o uso de um desinfetante, né, que a gente falou bastante de desinfetante, então papéis e outras situações, às vezes em centrais de inseminação, onde realmente, né, o material tem que estar extremamente limpo, enfim. Então, a luz UV ela tem sido uma realidade já presente. E muitos também já têm utilizado isso na questão da água também. A gente tem alguns exemplos até de uso num comprimento ainda um pouquinho menor, de 30 a 100 milivатts por segundo por centímetro cúbico, em até lagoas para reuso da água. Então, são novas situações onde a gente vê essa aplicação do raio UV. Bom, e aí a gente não podia deixar de falar também, né, pensando na questão dos micro-organismos propriamente dito, nós sabemos que existe na natureza onde os próprios micro-organismos competem e acabam excluindo outros. Por que não utilizar isso em benefício do sistema de produção? Então, esse trabalho, basicamente, ele tentou comparar, né, um programa clássico de limpeza e desinfecção, um programa padrão, com o uso da exclusão competitiva. Então, o programa que eles instituíram como limpeza e desinfecção padrão, ele compunha de um pré-enxágue, logo depois, 24 horas depois, né, se tinha aplicação de hidróxido de sódio a 2%, era agido por 30 minutos e depois era feito o enxágue. Feita a desinfecção, né, de amônia quaternária e glutaraldeído 1%, e esse ambiente ficou então por vazio sanitário por um tempo bem maior, né, por 14 dias do que a gente já tinha conversado, que a Anne trouxe para vocês antes. E a questão do protocolo de exclusão competitiva, então, um outro ambiente, foi feita a limpeza apenas com água fria. Depois de 24 horas foi feita a aplicação de um inóculo. Basicamente, né, esse inóculo, então, ele era composto por alguns componentes de limpeza, por bacilos e esporos, em torno de 5 espécies diferentes, né? E mantido, então, a 40 graus por 10 minutos e depois foi feito o enxágue com uma temperatura de 40 graus, né? Com água a 40 graus. Isso aí, então, por 2 semanas consecutivas, ele era aplicado um outro spray que não tinha o inóculos, apenas para reviver, né, essa situação, esse ambiente. As amostras elas foram coletadas antes
24 horas depois de feito um ou outro protocolo e 1 e 5 semanas depois de alojado os animais. E o que então eles encontraram, né? Aqui a gente tem um gráfico avaliando então a média de unidade formadora de colônia, numerando formadoras de colônia os enterococos. E no eixo X, então, nós temos aqui os momentos que foram avaliados, como eu expliquei. O que eles puderam observar, então, em cinza, aqui a gente tem, comparando a exclusão competitiva, e em cinza mais clarinho, o protocolo de limpeza normal. O que se pôde ver é que 24 horas depois, tanto na questão dos enterococos quanto no percentual de amostras de coli positiva, né? Houve uma queda, tanto de um quanto o outro tratamento, nessas 24 horas depois, então, enfatizando a importância da limpeza, mas a gente encontrou, mesmo assim, uma diferença no número, né, tanto de enterococos quanto coli, comparando os dois tratamentos de exclusão competitiva e a limpeza e desinfecção normal. Mas o que a gente consegue concluir, o ponto de vista que eu trago aqui, é que os protocolos básicos de limpeza e desinfecção, eles são suficientes para reduzir a pressão de infecção que a gente falou lá no começo. E que esse uso de exclusão competitiva, né, desses micro-organismos, eles são sim um fator promissor para que a gente possa aprimorar e utilizar eles, então, depois, num outro momento.